sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Entre Neuroses e Risos, esse podcast que extrapola as paredes do consultório. E hoje eu estou muito feliz que eu estou com uma pessoa aqui muito especial e que a gente vai conversar sobre, sabe, um pouquinho do tema e das temáticas que eu venho abordando, né? Sobre doenças, tratamentos, né? Hoje a gente vai falar uma coisinha diferente, né? Que é formas diferentes de cuidar do outro. E uma pessoa muito especial está aqui. O nome dela é Mariana Lima, doutora Mariana. Oi. Muito obrigada por você estar aqui. Muito feliz com esse convite. Eu que agradeço. Imenso vir aqui com esse tema que tanto mexe comigo, porque ele me transformou o meu estilo de vida. E eu percebi que eu não poderia guardar isso comigo. Era meio que um chamado, uma missão, trazer isso para outras pessoas, principalmente outras mulheres que têm essa jornada tão difícil, tão de trabalho, vida familiar, maternidade, que muitas... você também é mãe, né? Então, não é fácil lidar com essa vida sem surtar. Sem surtar. Então, eu me transformei através do que a gente vai falar aqui. Você vai falar já, né? Vamos deixar um suspensezinho. Suspensezinho. Mas assim, Mari. É um prazer muito grande por isso, porque é algo transformador. A ideia é que a gente possa conversar sobre isso, né? Que transformou a sua vida, que vem transformando a minha, né? Você está um passo mais à frente, né? Mas estamos juntos. Estamos juntas, né? Mas está um passinho mais à frente, mas a ideia, né, é que a gente possa falar sobre isso de uma forma natural, que as pessoas entendam até o outro lado, porque, né, tem muita crítica em cima, né, mas que entenda o outro lado e o porquê que isso transforma tanto a vida das pessoas, né, a nossa e a dos pacientes, né? Isso, porque se existe algo de novo para mim, para você acontecendo, a gente não conhece esse algo, mas a gente tá vendo que existem pessoas mudando, melhorando, eu não posso chegar, seria até uma falha, eu considero uma falha de caráter eu chegar e falar sobre algo que eu não conheço, criticar, falar mal, se eu nem conheço, se eu não sei do que se trata, e ainda tem pessoas mudando, melhorando. Então, isso. E por que não propagar, assim, né? Isso. Algo que transforma a nossa vida, por que a gente não vai aplicar isso no dia a dia, na nossa profissão, com nossos amigos, com a nossa família, né? Desde que você faça por onde, aprender. Sim. É aquela coisa, quem sabe faz. Com responsabilidade, como médicas, eu e você, claro, que responsabilidade é um carro-chefe na nossa vida, na nossa profissão, mas quem sabe faz. Quem sabe não fica na crítica, quem sabe faz, se transforma e vê a vida do outro mudando, melhorando. Se transformando, e é isso que faz sentido. Né? Muito mais do que ficar nas picuinhas, né? Traz todo o sentido. E traz até de volta aquele... Quando a gente começa na medicina, eu ainda nem me apresentei, né, não gente? Então... Eu sou médica também. Tenho 15 anos de formada, a gente vai conversando aqui. Não, é que a gente vai conversando, aí fica empolgada no tema, esquece até do... A gente começa com aquele ar... mais jovens, 20 e poucos anos, às vezes tem gente... Eu comecei com 20 e pouco, mas eu tinha colegas com 17, 18, 16 até. E aí, muito menina, muito sonhadora, a gente tem aquela visão que a gente chegou até ali, aquela profissão tão bonita, que é um chamado, é uma vocação para cuidar das pessoas, para salvar vidas. E aí, ao longo do curso, infelizmente, a gente perde um pouco disso. E é uma realidade que não deveria ser assim, mas que acontece. Então, depois que a gente resgata esse outro modelo de medicina que a gente está falando aqui, pode falar qual é? Vai falar? Sim, daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente volta a ter aquele amor pela medicina que a gente tinha lá no início, né? Aquela empolgação, o coração acelerar, que não é que a gente deixa de amar a profissão, mas a gente acaba meio que ficando no piloto automático. Isso acontece. E se frustrando, né? Porque às vezes chega num limite. Chega num limite, né? E essa modalidade, esse olhar diferente, que a gente vai já falar, o povo deve estar muito ansioso. Suspense. Ele amplia isso, né? E ele diz assim, poxa, né? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho muito mais o que fazer, né? Posso oferecer mais como médica, entendeu? Eu tenho um professor
dessa área, depois que eu fui fazer essa pós-graduação, que ele falava, depois que você conhece esse modelo de medicina, você não quer mais fazer de outro jeito. E é muito verdade, você que está fazendo também, está conhecendo. Eu não conheço nenhum colega que entrou, que fez, que não quis continuar fazendo a medicina agora desse jeito, com esse olhar. Eu conheço colegas que não fizeram, que não conhecem e que falam, isso existe, a gente sabe. Mas quem fez, quem entrou, eu não vejo... Voltando, né? Retrocedendo. Não vejo. Se existe, se manifeste aqui até nos comentários pra gente saber, né? Porque a vida é um livro aberto, acontece. Agora, Mari, vamos lá. Eu já falei pra você, eu não gosto, né? Eu não costumo aqui nesse local apresentar as pessoas formalmente, até porque eu sou muito fora da caixa. Então... Somos. Somos. Se apresente pro pessoal, diga quem é Mariana Lima na fila do pão. Na fila do pão. E você se apresente, fique bem assim à vontade para se apresentar da forma que você gosta. Lá. Eu poderia começar da maneira tradicional. Eu sou médica formada há 15 anos, já tenho especialização tal, curso tal, XY. Posso até falar disso e vou falar porque faz parte. Sim, é a sua história. Mas Mariana não se resume a isso. Ninguém se resume a uma carreira, a uma profissão, apesar disso ser um terço da nossa vida, a gente está na nossa carreira, está no nosso trabalho, é algo muito forte. Mas antes de ser uma carreira, nós somos pessoas, nós temos essência. E o que me move dentro da minha carreira e fora dela é justamente algo muito grande dentro da minha essência, que é a valorização da minha paz, a valorização do tempo de qualidade da minha família. Então... tudo na minha vida sempre foi guiado por isso. Quando eu fiz medicina, que eu via lá nos cursos, no curso, alguns professores falando, hoje eu sou médico, eu vivo muito bem. Era um professor meu que era cirurgião, ele falava, eu tenho uma vida financeira muito boa, esse professor falava, mas quando eu chego em casa, quem está lá usufruindo da minha casa, que tem de tudo, tem controle remoto na época, era assim um avanço enorme ter controle remoto nas persianas. Sim, essas automações. Era, ele falava, quando eu chego, quem tá lá é a minha funcionária, sentada na minha poltrona de não sei quantos mil reais, porque eu não tenho tempo de usufruir. E aí, desde aquela época, na verdade, desde antes, eu pensava, eu não vou ser essa médica. Pra mim, isso... eu respeito quem gosta. Tem gente que é workaholic, que ama, e tudo certo. Mas o que me move é justamente eu trabalhar com o que eu amo, eu poder ajudar pessoas, melhorar pessoas, mas eu não me desmelhorar por isso. Eu não deixar de ter a Mariana mãe, a Mariana da paz, da leveza, por isso. E em algum momento da minha carreira, da minha jornada, isso se perdeu. E aí... eu fui buscando mudanças na minha carreira, que a gente tem que falar dela, justamente para não permitir que isso desandasse como vinha desandando, entendeu? Porque quando você começa a se perder do que é você, seja por uma carreira, seja por um casamento, seja pelo que for, você deixa de viver com propósito, deixa de ter amor pelo que você faz. E se você não está bem... não que eu não tenho amor, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Mas eu já tive nuances de tipo, para eu conseguir fazer o que eu faço, eu tenho que me perder de mim. Não, peraí. Vamos dar um freio nisso. Sim. E aí a Mariana é essa pessoa que valoriza família, leveza, paz, profissão com amor e com propósito. Olha então, só. Por isso que eu tenho essa jornada que muda, talvez, fora da caixa, como você na medicina. Eu me formei em 2009, passei um tempo atuando como médica generalista e ali eu entendi como a maioria de nós médicos, né? A gente sai da faculdade, vai dar plantão e tal. Eu entendi muito sobre as pessoas, sobre o ser humano. E entendi também muito sobre o sistema onde eu estava entrando, entendeu? Que a gente tinha que ser rápida, que a gente tinha que atender muito, que a gente tinha que dar plantão de 12, 24, 36. Eu já passei 72 horas de plantão, direto. E aí aquilo foi mexendo comigo e eu percebi, desde aquela época eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para não ficar o resto da vida nisso. Sim. E então eu busquei primeiro uma residência. Na época eu escolhi... Que a gente acha que é isso, né? Isso. Que a resolução dos problemas está em fazer a residência. Em fazer a residência. E até na escolha da residência, eu pensei muito, porque eu queria algo que eu gostasse de fazer,
Mas, na época, eu pensava assim, eu preciso de algo que seja prático, para que justamente eu não me perca dessa Mariana que eu falei, da Mariana que valoriza um tempo de qualidade na Sim. vida também. Eu não queria ser aquela médica de plantão o resto da vida. Sim. Não criticando Não desmerecendo, quem né? é. A medicina precisa Sim, desse médico, isso. mas essa médica não sou eu. Hoje eu até entendo que eu fiz medicina pra... Tem aquela frase, você fez medicina pra quê? Qual é a resposta clássica? Pra salvar vidas. Aham. Eu entendo que eu fiz medicina para tratar a saúde, para manter as pessoas saudáveis. Não necessariamente para salvar vidas, porque para salvar vidas eu precisava estar ali dentro de um plantão de cardio, dentro de uma coisa, essa não sou eu. Mas eu estou salvando pessoas de outra forma. Isso. Não necessariamente da beira do leito de morte. E é isso que a gente vai falar aqui, né? A gente cuida das pessoas de outra forma, Isso. né? Umas cuidam lá no pronto-socorro, salvando a vida, né? Outros cuidam no consultório, com uma orientação, com um Isso. olhar, com uma sugestão diferente, um olhar diferente, né? Isso. E aí, no meio dessa jornada, voltando, Sim. eu procurei a residência. Sim. E então eu queria uma residência que eu gostasse e que me trouxesse essa qualidade de vida. Então eu fiz minha residência em otorrino, fiz em Brasília. Eu fiz meu curso em João Pessoa, aqui pertinho, na Paraíba. E na época não tinha residência em otorrino aqui, então eu fiz em Brasília. E voltei cheia de expectativa, que agora sim eu ia conseguir trabalhar com o que eu amava e tendo esse tempo de qualidade, podendo distribuir o meu tempo. E, mais uma vez, a vida real me chamou, acorda. Sim. E então eu vi que não era bem assim. Aham. Eu teria, sim, ainda que me privar, que trabalhar fim de semana, trabalhar à noite. Não 72 horas mais, como era, mas assim, ainda não estava num ritmo que me fazia plena. Essa é uma palavra que eu gosto, que eu amo. Eu tenho uma mentoria sobre isso, viver plena. Então, ainda não estava pleno. E aí, sempre que algo não tá bom, por que não buscar melhorias? Por que não mudar? Ah, não, porque eu escolhi essa profissão, eu escolhi essa residência, eu casei com ela pro resto da vida. Não Não. morrer assim? Você né? não se define a sua profissão. Claro que ela é uma coisa importante, que eu falei que é onde a gente passa um terço da nossa vida, mas a gente pode, se o caminho não tá pleno, a gente pode, de repente, buscar alternativas. E foi o que eu busquei. Então, depois disso, eu busquei... Pode falar? Pode. Eu busquei o que a gente tá falando aqui, a medicina integrativa. E aí, finalmente, eu resgatei aquela Mas, Mari, Mariana. esse contexto... Vou lhe interromper, desculpa. Tá. Então, você estava num contexto de se encontrar na medicina, é isso? Você procurou, fez a especialização, terminou, né, a residência, era otorrino, trabalhava como otorrino, especialista, mas mesmo assim estava faltando algo, é isso? Isso, eu até gostava do que eu fazia, mas estava faltando algo porque eu buscava essa qualidade de vida e eu buscava ainda transformar mais as pessoas de uma forma transformação mais ampla. das e pessoas eu que te procuravam. comecei também a sentir necessidade de me transformar também, porque eu cheguei numa situação em que eu estava doente, não estava, mas eu estava cheia de incômodos diários, de sintomas diários, que atrapalhavam inclusive a minha maternidade, o meu maternar com minha filha ainda tão pequena. E depois que a gente é mãe, isso fala muito forte, né? A gente... Sim, a gente quer estar plena para os filhos, né? Para os filhos, não é mais nem só para a gente, é para os filhos. Então, o que é que aconteceu? Eu percebi que eu tinha que ir além. E esse além eu encontrei justamente, foi como a chave e a fechadura na medicina integrativa. Sim. E aquilo me fez enxergar que nós não somos caixinhas, não é porque a medicina tem a otorrino, tem a psiquiatra, tem o cardiologista, que você é só sua mente, eu sou só meu ouvido, nariz, garganta, alguém é só o coração. Não existe essa separação. E aí... Precisa do especialista? Precisa, porque tem as doenças muito específicas, mas também a gente não pode se perder, como vem acontecendo, do todo. Isso. E quando eu resgatei esse todo que estava meio perdido ali no meio do caminho, para mim, e depois para minhas pacientes, que a maioria das minhas pacientes são mulheres, eu percebi o quanto aquilo era enorme na minha vida, o quanto aquilo trazia essa coisa da plenitude que eu tanto buscava. E aí
eu não poderia mais largar isso. Era como um chamado. Às vezes eu acordava no meio da noite pensando, meu Deus, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar com isso também. Eu não posso mais ficar limitada, eu tenho que fazer comigo, fazer com outras mulheres. Sim. E aquilo que me perturbava. Você começou mudando você, pessoa, Mariana pessoa, e depois você transformou isso, colocou isso para dentro da sua prática médica, foi assim? Isso, eu entendi que eu não estava bem. Por que eu não estava bem? Primeiro que eu vivia cansada. Eu já acordava com soneca aqui, ó, do celular. Soneca 1, soneca 2, soneca 3. Depois de 500 sonecas eu levantava. Mas já levantava capenga e passava o dia na baixa voltagem. E aí, como médica, eu mesma fazia exames, já cheguei a procurar colegas, mas com olhar mais convencional. Sim, não, procurar seus exames estão normais, tá, né? Tudo bem, não. Além do cansaço, eu tinha dor de cabeça, no mínimo toda semana, mas era até mais. Eu tinha dor de cabeça 3, 4, 5 dias seguidos. E aquela não é uma dorzinha de cabeça que você toma um analgésico e passa, é aquela tipo enxaqueca mesmo que fica ali atrapalhando. E é algo que é difícil até, porque você não pode ficar se dando ao luxo de não viver sua vida, de não viver seu trabalho, porque tá com enxaqueca. Eu ia ficar toda semana faltando, então era Mas um isso incômodo. incomoda, né? Incomoda. Como é que, toda semana eu tô com uma crise de enxaqueca? Uma hora... Tinha enxaqueca. Tinha que entender o porquê disso, né? Eu tinha muita irritabilidade, entrei na sua área agora, que foi o que pegou na minha maternidade. Eu queria muito ser mãe, pra mim. Eu demorei até, eu fui mãe eu engravidei aos 38, minha filha nasceu aos 39, hoje eu tenho 42. E então, depois que eu finalmente realizei o sonho de ser mãe, eu comecei a ficar impaciente com minha filha ainda bebê, entendeu? Ela chorava, eu ficava irritada. Eu percebi que aquilo não era eu. Eu não sou essa pessoa irritadiça. Eu não sou essa pessoa sem paciência. Pelo contrário, as pessoas me elogiavam. Nossa, como você é paciente e tal. E aí eu estava irritada, eu estava mal-humorada. Claro que envolve ali mudança de vida quando você passa a ser mãe, mudança de rotina. Mas não era só isso. Não era só isso. Porque até antes de ser mãe eu já tinha isso. E eu estava também com o intestino funcionando péssimo. Eu estava toda inchada mesmo, toda inflamada. E eu até então não sabia o que era isso. Porque na medicina tradicional a gente não estuda isso. Não sei hoje como é que tá, que já tenho tanto tempo de formada, mas assim, a gente não estuda, não aprende sobre isso. Inclusive, tem críticas sobre isso. Mas quando você descobre que isso existe e que para mudar você não precisa fazer nada mirabolante, você precisa ajustar o seu sono, suplementar o que o seu corpo pede, que era outra coisa que eu precisava muito, por exemplo, era de B12. Eu achava que eu estava com depressão, justamente porque eu tinha muito cansaço, eu tinha desânimo, fadiga, né? Eu acordava sem vontade das coisas. E aí, o pouco que eu estudei de psiquiatria na faculdade, que a gente só paga ali um semestre, eu lembrei de muito disso na época. Eu falei, quem tem depressão, ela tem o que? A anedonia, né? Isso. A falta de prazer pelas coisas. E eu comecei a me sentir assim. Eu falei, eu não tô com prazer para acordar, eu não tô com aquele ânimo para fazer as coisas. Tô fazendo aqui porque tem que fazer. Mas fiquei, meu Deus, será que eu tô com depressão? Apesar de não ter, assim, um motivo maior. Ninguém faleceu, não tive uma separação, não tive nada de grave, mas tem pessoas que não precisam ter esse gatilho para ficarem deprimidas. Mas veja, como a gente tá na caixinha da medicina tradicional, a gente quer encaixar nossos sintomas em um diagnóstico, concorda? Isso. Em um CID. Isso, eu ficava buscando especialidade, o meu CID. O meu CID era, eu tô com depressão. Isso. E aí foi nesse intervalo, eu entendi que eu precisava dosar, além de colesterol, glicose, triglicerídeo, hemograma. E aí eu comecei a ver minhas vitaminas, minerais, e a minha B12, ela estava abaixo de 100. Como é que eu ia ter ânimo com a B12 abaixo de 100? Tava 90 e pouco. E aí foi repondo. E foi incrível, assim. Uma semana depois eu tava já... A depressão passou. O remédio que eu ia tomar, desisti. Eu já tava para tomar mesmo, assim. Tava fazendo terapia. Já tinha desmarcado a consulta do psiquiatra. E o próximo passo seria ir pro psiquiatra, porque a terapeuta falava assim, ó, vê se no seu caso não é bom já entrar com a medicação e tal. E aí o remédio foi isso, foi B12. Meu corpo precisava de B12, eu não sabia, com um olhar ainda meio não, totalmente convencional. Quando eu abri a mente como médica e decidi, eu falei, tá, tem colega que não acredita, que fala que não dá certo, o máximo que vai acontecer aqui é ser placebo. Então eu vou tomar. E não foi placebo. Até hoje eu reponho minha B12 e tenho outro ânimo. Hoje eu consigo acordar às 5 da manhã e vou treinar.
Olha aí. Vou treinar. Tem aquela preguiça de levantar? Tem, mas depois que eu levanto, Sim. que eu tô lá, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz no dia, coisa que antes eu não tinha. Eu acho, sabe o que, Dani? Mari, é que a gente precisa pensar o quê? A gente não vai excluir a medicina tradicional. Não é isso? Não, as pessoas pensam isso. Não é excluir, mas eu acho que é alinhar. Né? Alinhar e agregar. Então, o conhecimento que você tem da medicina, que isso não vai sair de você, ninguém vai tirar isso. Sim. Mas com outro conhecimento de uma visão do todo mesmo, de uma visão funcional, da onde as coisas acontecem, né? Do detalhe, da minúcia da onde as coisas acontecem. Porque as coisas não acontecem só no sintoma, acontece uma coisa microscópica lá dentro da gente, a nível celular, né? E quando a gente entende isso, a gente consegue compreender que um sintoma, ele tem é igual aquela coisa do iceberg, né? Que aquela pontinha, que é aquele sintoma, embaixo tem muita coisa, né? Acho que foi isso que você entendeu. Foi, eu entendi. De fato, né? Não ter B12, nesse caso, né? Não ter B12 lhe gerou um sintoma depressivo, digamos assim. Como se fosse uma depressão. Mas embaixo daquela pontinha do iceberg tinha um monte de coisa. Tinha uma B12 que não estava legal, tinha um intestino que não estava funcionando. Não falei ainda, tinha uma tireoide que estava super lenta. Eu tinha hipotireoidismo? Não tinha, mas a minha tireoide... A minha conversão T4 para T3, que são os hormônios da tireoide, para quem não é da área que está escutando, eu não estava conseguindo converter bem. E eu só descobri isso depois de estudar a medicina integrativa. Depois que eu também virei essa chavinha na minha tireoide, meu cabelo parou de cair, meu intestino funcionou normalmente. Aquele inchaço diminuiu, porque também eu fiz medidas para desinflamar e não é nada absurdo, tá, gente? Vocês que estão assistindo, é o básico, é o sono, é fazer exercício, é tratar da saúde mental, não viver surtando, porque esse copo de água cai, tem gente que fica, meu Deus, o copo caiu, a pessoa tá tão estressada. O copo caiu, vamos pegar, outro limpar. É assim que é pra ser na vida. Sim. E aí, quando você resgata essas coisas mais básicas, alimentação, não tem que ficar comendo coisas diferentes de loja de produto natural. É o arroz com feijão, é o legume, é a proteína, é o frango, é o peixe, é a carne sem excesso, é a fruta. Quando você volta para esse básico... É o básico, é o famoso básico bem feito, você vai se desmamando de remédios. Você vai entendendo que não era algo tão absurdo assim. E aí tudo volta a fluir melhor. Desde o sono, quando você começa a entender que você ficar no celular após 9 horas da noite é uma coisa que atrapalha muito seu sono, porque sua melatonina... Seu pico de melatonina acontece ali, né? Nas 9 horas. 8, 9 horas, a gente já está começando um pico de melatonina. E aí a gente coloca uma luz azul de celular na cara, esse pico de melatonina é totalmente inibido. E aí você não vai ter sono na hora que é pra ter. Isso. E quando você entende que são pequenos detalhes, assim, que as pessoas não valorizam, que muitos colegas médicos, outros profissionais também de saúde, nem perguntam sobre isso. Vai logo passando um remédio, você tá sem dormir, toma aqui um... Não, o quê? Não vou falar o nome de remédio. Toma aqui um tarja preta. Toma um tarja preta. E às vezes você não precisava do tarja preta se você tivesse essas pequenas mudanças. Mas quantas vezes eu até eu faço essa reflexão comigo mesma. Quantas vezes antes de eu ter um olhar, né, mais funcional integrativo, né? Quantas vezes eu orientei fazer isso? Não me lembro. Não orientava. Isso, porque você não foi treinada a isso. Eu dizia, tá certo, então vamos tomar um remédio aqui, não sei o quê. Eu não parava pra, não sei você, mas... Claro, guardar as devidas proporções, mas assim, uma consulta que era muito rápida, sim, eu não conseguia abordar como é que tá seu sono, seu intestino, né? Sua família, se tá estressado, não tá, né? Come bem, enfim, eu não conseguia abordar isso. Não, e a gente faz o quê? Prescreve o remédio. É igual como eu falo hoje no consultório, assim, gente, o mais fácil aqui é a prescrição do remédio. O mais difícil é a gente trabalhar a consciência, né? Que as pessoas entenderem a importância do estilo de vida, né? Da atividade física, do sono, dos hábitos, da alimentação adequada, Não é que eu não vá prescrever o remédio. Não é isso. Às vezes eu preciso prescrever um remédio. E tá tudo bem. Você também precisa. A gente só não pode resumir médico, sintoma, remédio. Médico, sintoma, remédio. Não, isso aí...
É isso que eu acho que tem que Isso. ser repensado. Isso. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Agora eu vou... que fez assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu sou psiquiatra e tenho uma área de atuação, né? Que é a psicogeriatria. E aí eu recebo muitos pacientes com síndromes demenciais, Alzheimer e outras demências. E aí chegou uma família pra mim e falou assim, Ariadne, é o seguinte, eu tô vindo aqui porque eu quero que minha mãe tem Alzheimer, mas já dizia, minha mãe tem Alzheimer, tantos anos de doença, e eu queria que você nos ajudasse a pensar numa maneira diferente de tratar minha mãe. Olha só. O chamado. Aí eu disse... O que é que eu vou fazer? PQP, não posso nem falar, né? O que é que eu vou fazer diferente? Por quê? Porque eu só sabia prescrever o anticolinesterásico, não sei o que. Pronto, era o que eu sabia fazer. Passar um antipsicótico para uma agitação, um antidepressivo para uma apatia, sabe? E aí eu disse, meu Deus, e agora? Aí a família falou assim, não, porque a gente já fez isso aqui, já fez isso, a gente não quer mais isso. A gente não quer isso, a gente quer algo diferente. E a gente vê aqui... E eu disse, já era o seu chamado para a vida da médica integrativa. Pois é. Para a medicina integrativa entrar na sua vida. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que estudar. Porque realmente eu não posso ficar me limitada só a isso, né? Isso, que é outra coisa que a gente deixa de fazer, né? Quando a gente faz a residência, que começa a praticar aquela vida corrida, a gente não estuda mais. Aí a gente fica achando que o que eu aprendi lá na casinha acadêmica é só aquilo, porque os artigos científicos, as evidências falam isso. Não, tudo bem, não é que eu não vá tentar, mas quando não dá, quando não tenho mais oportunidade, ou não dá mais certo aquilo, eu vou ficar limitada àquilo? Eu vou dizer, pô, então não tem mais o que fazer, não. Vão ficar assim, né? Algumas doenças que nem tratamento tem, algum câncer mais grave. E aí você vai dizer, você não tem tratamento, vai morrer. Não é triste isso, não tem mais o que fazer. Não tem remédio, mas eu já falei muito, falei. Às vezes a pessoa, mas aí, doutor, não tem mais o que fazer? Eu disse, não tem mais o que fazer. E hoje eu não falo mais isso. Entendeu? Hoje tenho como orientar uma alimentação, uma dieta cetogênica para uma demência de Alzheimer. Uma suplementação. Uma suplementação. Que não é você pegar um polivitamínico de farmácia, como a galera faz. Isso. Tá precisando de B12, como era meu caso, repõe B12, cuida da tireoide. Olha o intestino. Desinflama. Desinflama a pessoa. Muda o jogo na vida. Né? Então, assim, o lado mental, que é a sua área, né? A neuroinflamação. Então eu tenho muita coisa para fazer. Tem. Mas me ensinaram que eu só tinha os anticolinesteráticos. E aí, quando você abre a mente em busca de fazer o mais, muitas vezes você é até criticada. Isso. Tem quem lhe apoie, tem quem esteja ali com você, mas tem quem lhe critique. Mari, a crítica vem de todos os lados, né? E eu até queria que você contasse um pouquinho, porque quando a gente sai um pouquinho desse... Começa a olhar mais, esse olhar mais integrativo, a gente não está esquecendo da medicina tradicional. É muito claro, é muito bom que se fique claro, assim, né? E que fique até claro, desculpa interromper, o que é a medicina integrativa. Porque antes da gente entrar e estudar, a gente tem aquela visão, eu falo a gente, nós médicos, que a medicina integrativa é a medicina alternativa. E são coisas diferentes, que eu inclusive também valorizo essa parte alternativa, mas não é a mesma coisa. Sim, e bem indicado, né? O pessoal acha que é medicina holística, que é terapia somente natural, que é acupuntura, até entra isso daí, mas não se resume a isso. Medicina integrativa é o que o nome fala, integrar o quê? Corpo, saúde física, saúde mental, inclusive também saúde espiritual, porque sem ter fé, sem ter no que se sustentar, fica mais difícil curar. Então, até isso a medicina integrativa trabalha. Então, isso é medicina integrativa, não é a medicina holística, que também é uma vertente que eu respeito. Mas são linhas diferentes. E aí, muitas vezes, quem não conhece, que critica, é porque está julgando que é algo que não tem estudo, respaldo. Muito pelo contrário, a gente tem muito estudo sobre a B12, que é o que aconteceu comigo, fazendo efeito nos pacientes teoricamente depressivos. A gente tem muito artigo sobre a vitamina D, melhorando a disposição, melhorando a imunidade. Tem estudos até falando
vitamina D em gestante, diminuindo a incidência de autismo nas crianças. Sim, claro que eu não domino esse assunto autismo, e eu sei que é uma vertente muito grande, mas tem estudo falando sobre isso. Sim. Então não é algo assim que a pessoa vai no achismo e é holístico, é natural, é lindo, maravilhoso, vamos aqui iludir todo mundo, falar dessa coisa bonita, gratitude, gratiluz. Não. Eu gosto também dessa linha, gratidão, gratiluz, gosto. Mas... Sim. A medicina integrativa que a gente está falando, que a gente pratica, não se resume a isso. Isso. Na verdade, eu vim agora do congresso, estava até te falando, né? E aí, eles até falaram isso. Gente, a medicina funcional integrativa, ela usa ferramentas. E ela pode usar a ferramenta da homeopatia, ela pode usar a ferramenta da acupuntura, ela pode usar a ferramenta da alopatia, ela pode usar a ferramenta do mindfulness, entendeu? Então, ela lança a mão de ferramentas, né? Não ferramentas que vão complementar todo, exatamente. Que é o integrativo. E outra coisa, individualizado, entende? Então, não, Mari, para você, eu não acho que a acupuntura vai servir, talvez seja tal e tal coisa. Então, assim, personalizar, é individualizar e ter as ferramentas. Isso. Você ter o leque de oportunidades. Não, para você tem que repor a sua B12, você tem que fazer uma terapia, tem que... Para alguém, talvez seja melhor uma simples meditação. Para outra pessoa, a pessoa não consegue meditar, mas consegue, de repente, se acalmar ouvindo uma música. Mas isso se acalmar olhando, contemplando a natureza. Até isso está na prescrição. Isso. É a rotina, como é que você vai levar o seu dia. Da hora que você acorda até a hora de dormir. Como é que você vai nutrir o seu corpo. O que é que você vai fazer pela sua mente, além de só ficar no piloto automático. Então, a medicina integrativa resgata esse olhar, resgata isso e de maneira com respaldo. Isso. E como você falou, sem abrir mão da medicina tradicional, uma coisa não tem que brigar com a outra. Isso. Se a pessoa que está ali com a B12 baixa realmente também está com depressão, por que não medicar, né? Enquanto ela estiver precisando. Não é que não... Agora, a falha que eu vejo é o excesso, porque você está vendo tanta caixinha... É o excesso de medicamento. E aí, doutora, tem mais alguma coisa? Não, é só um remédio. Não. E outra coisa, olha, não sei você, mas é como se topasse, sabe? A gente chega no limite. E às vezes as pessoas criam uma expectativa com a medicação que vai transformar a vida da pessoa. E não é. A medicação ajuda... Exato. E aí é o que eu falo, gente, a medicação ela é útil? Ela ajuda ali em algumas situações de crise, né? Em situações agudas, né? Mas a gente tem que preparar o terreno para a medicação sair. Isso. Aí como é que prepara o terreno? Né? Só ir desmamando, diminuindo a dose? Não, aí vai, aí vai voltar. Não é só isso. Mas aí porque eu fiquei viciado no remédio. Não é viciado no remédio. É porque você não preparou o terreno para o remédio sair. Isso. Né? Então, você não cuidou do seu intestino, você não fez sua atividade física, você não está dormindo bem, né? Você não está repondo seus nutrientes, suas vitaminas. Você não está tendo momentos de lazer, né? Você está trabalhando além do que deve, que hoje é muito comum, né? Então, aí veja, aí é óbvio que vai tirar o remédio e os sintomas vão continuar... Ou você vai perceber que precisa do remédio para sempre. Aí mas o que a gente... Viciado. Aí, é o viciado que não é o viciado. É porque a gente não fez... Agora, veja, quem é que orienta? Amiga, porque, não gente, me coloque em situação difícil. Entendeu? É simples. Agora, agora, veja, tem que perder tempo. Isso você tem que enfatizar. Deixa de ser simples na medida que você precisa conversar, entender. A pessoa precisa de tempo. E aí tem toda aquela sistemática. Você tem que atender rápido para atender. Quanto mais gente, melhor. Eu já tive por um tempo essa ideia que o médico bom é aquele que lota a agenda numa manhã e aquele é o bom. E hoje eu vejo que não é você lotar a agenda. Isso não significa que necessariamente você é a melhor psiquiatra da cidade, porque sua agenda tem lotada para só tem vaga para daqui a 6 meses. Você pode até ser muito boa, sim. Quer dizer, não é nem lotada para daqui a 6 meses, digamos, é porque você lota a sua agenda diariamente. Sim. Você coloca 20 pessoas na manhã, 20 pessoas na tarde. E aí você tem que dedicar, faz as contas aí, 15 minutos por pessoa para dar tempo. Impossível. Então, é esse médico que lota a agenda, que tem a agenda sempre lotada, será que realmente ele é o melhor? Ele pode ser um médico bom, não estou julgando o atendimento das pessoas, mas será que ele transforma? Será que ele traz essas perguntas do todo, as perguntas que tem que ver como é que está o físico, a mente? Por mais que você seja um especialista,
não tem como desvincular as coisas, né? Não é porque, como otorrino, eu vejo muitas pessoas com rinite alérgica, por exemplo. E a rinite alérgica nem sempre é só porque ela tá ali, aqui no ar-condicionado, pegou uma poeira, tá mudando de casa e aí pegou poeira. Claro, isso é um gatilho forte. Sim. Mas muitas vezes é porque a pessoa tá... Tem gente que acha que não, que critica, vamos polemizar aqui. É porque ela tá ingerindo alimentos que inflamam. E aí ele Esse alimento varia de pessoa para pessoa. Pode ser que seja o leite, pode ser que seja o excesso de glúten, pode ser que seja muita carne vermelha, muito chocolate, muito amendoim. Pode ser que em mim eu tenha uma reação, em você outra, mas inflama seu intestino e aquilo vai responder na sua rinite de alguma forma. E aí, se o colega tem que pensar em atender aquele paciente rápido, em 10 minutos, ele não vai perguntar, você está tomando muito leite, muito amendoim, muito chocolate? Ele vai só perguntar, tome aqui seu antialérgico, tome aqui, pare de se expor a poeira no máximo, talvez ele diga isso, quando diz. E aí a pessoa toma um antialérgico e dali assim, uma semana está de novo com a crise. É a mesma coisa, só muda a especialidade. Na base, não se pensou na base, entendeu? Que era, inclusive, acontece muito com criança também. A mãe, quando ela tira o todinho do lanche, doutor, incrível, parou de tossir. Nunca mais esse menino teve aquela tosse que era todo dia para dormir tossindo. Ele parou mesmo de tossir, eu não acreditava. Então, às vezes, é você ter esse tempo que você corrige e tira até mais do remédio. Mas ter esse tempo não é tão simples no sistema que a gente tem. No sistema que no sistema que eu falo que a gente né? tem, que é imposto, né? E aí, quando você busca sair dessa bolha... também não é fácil. Também não é fácil, é isso que eu ia falar. Vamos falar das críticas e dos julgamentos. E então, assim, você vai perceber... Como é que você encarou isso, Mari? No começo... Aquilo me balançou, somos seres humanos. Eu fiquei, meu Deus, será que o que eu estou fazendo realmente é errado? Será que eu devo voltar atrás? Mas como era? Que tipo de crítica que você escutava? O que é que as pessoas falavam? Tá inventando moda, charlatanismo, tá indo por essa linha que não tem credibilidade, que não dá em nada. Não é baseado em evidências. Não é baseado em evidência. E foi aí que eu entendi, comecei a estudar e vi que tinha, sim, evidência. E falei como eu pensei com a B12. Vou fazer em mim primeiro. Se não der certo, vai ser placebo, eu não vou morrer por isso, vai ser o máximo que vai acontecer eu perceber que deu errado. E aí eu fiz em mim e falei, transformei, virei outra mãe para minha filha, melhorei aquilo que me incomodava tanto, que era o cansaço, melhorei a sensação de depressão, melhorei a queda de cabelo. Meu cabelo, ele nunca foi aquele cabelo cheio, mas ele caía muito. Hoje ele melhorou muito. Então, depois que eu comecei a ver isso, eu fiz, não, então se tá dando certo aqui, eu vou tentar. E aí comecei a atender como integrativa também, que a gente, como médica, a gente pode atender. Sim. Desde que não estejamos fazendo nada fora do nosso... Que faça mal ao paciente, né? Que estejamos fazendo com responsabilidade, nós podemos. E então comecei a atender e ali, nos atendimentos, eu comecei a ver as pessoas chegando de uma forma, nos retornos, que eu nunca tinha visto chegando para mim. Doutora, eu nunca me senti tão bem. Até hoje eu lembro dessa frase, era uma senhora. Ela vivia muito com infecções urinárias de repetição. E aí ela tomava antibiótico todo mês, às vezes era mais de uma vez no mês. E como ela tomava muito antibiótico, era muita gastrite. Uma coisa vai puxando a outra, né? E aí ela vivia muito incomodada com aquilo. Eu não queria, mas até chorou na consulta. O que é que a gente fez? Desinflamou o intestino, tratou desbiose. Ela estava com excesso de bactérias ruins, que no nosso intestino a gente tem as bactérias ruins e as boas. E aquela desbiose, aquele desequilíbrio foi corrigido através de quê? Alimentação, sono, hábitos, suplementou o que precisava, repôs probióticos. E ela simplesmente nunca mais teve infecção urinária. E aí não foi só a infecção urinária. Quando você desinflama, acontece o que aconteceu comigo. Você fica mais disposta. Você se sente... Sua imunidade melhora, né? Então, foi uma série de coisas que foi acontecendo que fez ela voltar num dos retornos. Não foi no primeiro, acho que foi no terceiro ou quarto, não lembro bem. E aí ela falou, doutora, eu nunca me senti tão bem. Então, com aquilo eu pensei, por mais que tenham críticas,
Eu tô fazendo certo. Eu fiz o certo comigo, eu tô fazendo o certo com essa paciente. E aquilo foi com outras também. Com outras, várias pacientes dizendo... Algumas até falavam, doutora, eu cheguei aqui meio em dúvidas, porque eu tô acostumada com remédio e tal, e você tá me dizendo que eu não preciso do remédio, que eu preciso suplementar isso, aquilo, outro, mas eu vou tentar, né? Aí quando ela vinha, ela falava, doutora, não imaginei que ia dar tão certo. Como eu tô bem... Como eu tô melhor, como eu tô trabalhando melhor. Até meu casamento, às vezes eu escuto isso. Meu casamento melhorou porque eu tô tratando melhor meu marido. Minha maternidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu tô sendo uma mãe mais paciente. Então, de tanto ouvir isso, aquilo me fortalecia. Por mais que tivessem críticas, julgamentos, eu tava vendo que tava dando certo comigo. Não só comigo, porque uma coisa é dar certo só com você. Outra coisa é começar a ter... o retorno dos outros, né? Do outro. Sim. E aí, quando eu percebi isso, aquilo foi me fortalecendo cada vez mais. E eu entendi que eu não poderia não oferecer aquilo às pessoas. Seria até poderia guardar uma só pra espécie você, de... né? É como se eu acredito muito em Deus, é como se Deus estivesse me dando uma missão. E se eu não fosse para aquilo, eu ia virar as costas para algo que Deus me mandou, um dom para eu fazer aquilo. Sim. E eu não me sentia no direito de fazer isso. No direito. E, assim, para falar a verdade, foi até mais difícil para mim. Foi mais difícil por quê? Porque eu tenho que conciliar agora 2 carreiras, fora a maternidade, fora os estudos, porque quando você está integrativa, você estuda muito. E aquilo vai lhe empolgando. Eu sempre gostei muito de estudar e quando é uma coisa que eu gosto, menina, eu perdia a noite de sono, eu falava para dormir, mas ao mesmo tempo eu estava perdendo a noite, eu queria aprender. Então aquilo me custou muito. Vai lhe... É bom a vontade de aprender, né? E de transmitir, de me melhorar, de melhorar o outro. E aquilo ia me gerando, assim, aquela êxtase. Só que, ao mesmo tempo, me cobrava, né? Eu perdia noite de sono. Financeiramente, no início, não é fácil, porque você começa a ter que recomeçar tudo do zero. E tudo que você começa do zero... É um novo posicionamento, né? Eu poderia continuar exclusivo nos atendimentos da minha especialidade, que eu já tinha, eu estava tranquila financeiramente. Eu não estava grande, milionária, não, eu não tinha nem essa meta. Mas eu estava tranquila, eu tinha uma vida que eu podia... fazer as coisas que eu queria, ter o padrão que eu queria, e mesmo assim eu decidi dar um passo atrás, porque eu tinha aquilo como uma missão. Então, foi mais forte que eu, digamos assim. Eu acredito que está acontecendo com você também, é mais forte, né? Quando você vê, inclusive, os pacientes pedindo, como te pediram, não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada. Assim, Aí essas falas é que... me fazem, né, ir atrás de estudar, de ver, não, tem que ter uma outra coisa. E tem, realmente. É que não nos foi apresentado no modelo tradicional, né? Então, é nosso papel ir atrás. Por isso que eu também tenho aqui uma sede de conhecimento. Aí o pessoal fala assim, e tu não para de estudar? Não para. Eu disse, não para de estudar, não, porque... é muita vontade de querer quando você dar uma resposta em algo que te motiva e que você vê que é capaz de mudar o outro, você estuda mais. Isso. Eu confesso que quando eu estava exclusivamente só na otorrino, para mim era o quê? Passar um antialérgico, alguma coisa. Eu parei mais de estudar. Porque fica uma coisa tão, né? Parece que não tem... parece que não tem tesão. Acabou o tesão. Né? Fica um negócio assim meio frio. Assim, Aí quando você começa a estudar a fisiopatologia, porque tem muita bioquímica, fisiopatologia, né? Totalmente fisiologia. Volta pro Guyton de fisiologia, porque ali você vai ter toda a base. Bioquímica pura, né? Então você fica enlouquecido, porque se você não entender aquilo ali... né? Não tem como você suplementar se você não sabe a bioquímica, se você não lembra. Eu realmente não lembrava. Como é que eu lembrava? Já há 15 anos. Exatamente, não lembrava. Resgatar. Então, você falou, eu lembrei agora, uma coisa que... quando eu comecei a estudar isso, eu dizia, meu Deus, como foi que eu fui entrar nesse... Como foi que eu comecei? Não sei, só sei que eu tô aqui. Como é que é que fala isso? Era tiririca, né? Não sei, só sei que foi assim. Aí eu disse, não, mas não foi assim, não foi assim. Sabe que depois eu fiquei me lembrando, eu disse, não, tem que ter alguma coisa. Eu não posso ter... Não pode ter caído do céu assim, pá. Acredita, foi uma missão. Não, Deus te dando uma missão. Olha isso. Eu pensei nisso agora, quando eu tava voltando do congresso. Faz uns 2 semanas esse congresso, né? Sabe o que eu me lembrei? Quando eu estava na residência de psiquiatria, eu fiz lá em Porto Alegre.
Eu fui do meu ano, eram 5 mulheres, né? E aí, da minha turma, né? Do meu ano, eu fui a única que me interessei por psicogeriatria. Sim. As meninas todas, duas queriam fazer infantil, outros queriam seguir a parte de fazer mestrado, doutorado. E só eu gostava da psicogeriatria. E eu era assim meio que gosta dos veinhos, que gosta dos veinhos, manda os veinhos pareados no que ela gosta. Aí beleza, tá aí tudo bem. Mas sabe o que eu fui estudar? O quê? Eu fui estudar polimorfismo de zinco e selênio na doença de Alzheimer. A integrativa já habitava em você, no seu Amiga, corpo, e você diga não aí. sabia. E eu digo, meu Deus, eu estudei isso. Eu fui pra bancada pipetar sangue lá. Foi meu negócio de TCC, minha apresentação no TCC. Sei. E que ia ser o meu mestrado, né? Mas eu já estudava, antioxidação, inflamação, o papel das reações oxidativas inflamatórias dentro da doença de Alzheimer. Olha o que eu estudava. Eu era residente. Pura. Você só não sabia ainda o sabe conceito, que eu caí né? a ficha agora? Então, olha aí. Eu disse, eu já era. Nada é por acaso. Nada é por acaso, eu já era. E todos nós temos missões na vida. E é uma missão que está sendo apresentada para você, assim como foi para mim, para outros colegas. E eu ficava assim, rapidão, vou interromper de novo. Eu ficava, meu Deus, eu não levei esse meu projeto à frente. Eu meio que deletei ele porque eu me senti um pouco frustrada, porque como era um projeto para eu entrar em mestrado, doutorado, sim, acabou que como eu não dei andamento, porque eu disse, não, eu não sou da academia, eu sou da assistência, eu sou do povo. Eu gosto de ver gente, eu gosto de pegar gente. Então, aí eu entendi. Aí eu meio que arquivei isso na minha mente, na minha memória, sei lá. Mas foi uma época muito importante para mim. Eu aprendi muito. Aí agora eu disse, poxa, olha só. Então, já estava em você. Pois é. Você só não tem ainda... Às vezes a gente não tem um conceito, a definição, e a gente se perde daquilo. A memória, ela bloqueia para algumas coisas, entendeu? Eu estava tão fissurada em ter que ser... tecnicamente, cientificamente, assim, seguir o padrão da escola, né, da academia, tipo, vamos assim, né, não que os guidelines, não que a medicina, né, funcional integrativa, ela não tenha isso da evidência e da força científica, não é isso, mas a gente vai tão bitolado no tem que ser a residência naquele setor, naquele serviço, que eu já era integrativa e nem sabia. Nem sabia, tá vendo? Não tinha esse nome, né? Mas já era. Como é que a pessoa vai estudar selênio e zinco? Pois é. Tava em você só não... Eu aposto que nenhuma das outras residentes talvez tenha estudado isso. Não, só eu que estudei. Tava todo mundo muito focado ali no técnico. É tanto que todo mundo dizia assim, menina, tu foi estudar isso, que viagem. O pessoal fala assim, que viagem. Que viagem, né? Assim como é visto como viagem, a gente ser mais emotivo como médico. Sim. Não sei se eu já contei isso aqui no início da obstetrícia, quando eu estudei obstetrícia na faculdade. Você falou lá em cima, né? Foi, né? Então, é uma história aqui que aconteceu. Estudante, em que período a gente faz obstetrícia? No oitavo, é? Sei, Mudou, enfim, eu não lembro mais, mas estudante, vamos para a maternidade que você agora vai pagar obstetrícia. Aí eu fui toda empolgada e tal, e aí eu vi o primeiro parto normal, pessoalmente, eu já tinha ideia, né, de vídeos, de fotos, de ler, mas não tinha da teoria, né, ainda. que a gente estuda a teoria antes, depois vai pra prática. E aí a primeira vez que eu vi aquele bebezinho saindo, chorando, e a mãe pegando, e aquele momento que para mim é mágico até hoje, eu me emocionei, eu chorei. E aí, todo mundo que estava na sala, os médicos, enfermeiros, outros colegas estudantes também, todo mundo olhou para mim como se fosse assim, você é doida, é? Deixa de besteira, menina. Deixa de frescura. Isso aqui é só mais uma, né? A enfermeira até falou isso. Daqui a pouco a próxima vai gritar e tu vai ver o que é bom. Vê se os gritos que ela vai dar. Enxuga a lágrima e vai lá. Tipo parar assim, o menino. E aquilo me fez, eu já com essa tendência a ser mais na minha, mais introspectiva, aquilo me fez me sentir como mais se eu tivesse sensível, errada. Né? Uhum. Eu achava que eu não era sensível, mas hoje eu entendo, com a ajuda da nossa amiga Amanda, que eu sou sensível, assim, eu só... Justamente por momentos como esse que eu tive na vida, eu ia guardando, eu fiz, nossa, nunca mais eu vou chorar num parto, porque é algo que é visto com maus olhos. Então, a gente é treinado para ser mais técnico, para tratar bem. Não estou dizendo que na medicina a gente é treinado a tratar mal os pacientes. Não quer dizer que quem não chora não trata bem, né? Mas assim, se você for emotivo demais, isso não é bom. Então, não é bom
estudar o zinco e o selênio, não é bom ser mais emotivo, mas por quê? O que é que combina com Mariana, o que é que combina com a Ariana, o que é que está na nossa essência que a gente pode trazer para os pacientes. Eu também tenho a história de emoções. Lá na residência, a gente, além de fazer, né, a parte clínica, fazia a parte de psicoterapia também. Então, a gente tinha pacientes de psicoterapia, a gente como terapeuta, né? Sim. E a gente residente, né? E depois a gente fazia sessão e levava para discutir com a supervisora. E aí, eu dizia que a minha maior dificuldade na supervisão, que eu levava para minha supervisora, né? Que era geralmente um psicanalista, um psiquiatra com mais experiência, né? Em terapia cognitiva comportamental, por exemplo. Eu dizia que a minha dificuldade era, primeiro, finalizar a sessão. E segundo, como que eu não choro? Minha pergunta toda a vida era, como é que eu não choro quando a pessoa tá chorando? Porque você tem que ser neutro. Não é que ser frio, mas você tem que ser neutro. Neutro. Né? Aí ela dizia, não, mas aí você pensa em outra coisa que não sei o quê. Eu não tenho como pensar. Se eu não tiver conectada com a pessoa... Ou seja, você não tá praticando a escuta ativa, né? Você aí tá como só ali. É que eu vou fazer? Eu vou ser o terapeuta da pessoa, certo? Eu vou ser aquela pessoa, entre aspas, que dá que vou interpretar o que, né, traduzir ali para trazer para a pessoa. Se eu não prestar atenção, mas eu não conseguia porque eu queria chorar, meus olhos enchiam de lágrimas. Eu dizia, professora, meus olhos enchem de lágrimas, eu não consigo segurar, o que é que eu faço? E ela pensa em outra coisa, pensa numa pizza. Depois, né, Amanda Maia. Sim. Minha filha, hoje você dá vontade de chorar, isso é a sua maior força, na verdade. Aí hoje na consulta, o povo vai... Eu disse, eu vou chorar também com você, certo? Aí pronto, começa a chorar. Então, assim, tem histórias que a gente se conecta, tem histórias que a gente se identifica, né? Tem histórias que nos tocam, tem histórias que a pessoa tá sofrida, que a forma que você tem de acolher a pessoa é, de repente, chorando junto. Também. Às vezes você não tem uma palavra, a situação tá tão difícil realmente que você não sabe nem o que falar. Mas entendeu? você aí chorou deixo, junto, entendeu? A pessoa, nossa, eu tô acolhida. Hoje eu deixo, hoje eu choro. E eu fico me lembrando. Tenho certeza, eu nunca fui sua paciente, tenho certeza que os pacientes amam. Se sentem bem, assim. Não, nunca perguntei, não, sabe? Amam. Porque eles sentem assim. Tô acolhida, ela me escutou, ela sentiu por mim, ela tá praticando uma escuta ativa. E às vezes, quando tem uma história minha que eu me identifico, eu falo. Eu tô muito emocionada com a sua história, porque parece que... Até às vezes eu falo. Outros eu não falo, não, enfim. Mas, pra você ver, né, como eu fui... Eu era obrigada a dizer, não, pense em outra coisa. Pense em outra coisa, não chore. Não pode chorar. Tem que terminar a sessão na hora. 40 minutos, termina... Amiga, a pessoa falando, se acabando de chorar. Falando... Aí você vai dizer, então, senhora, por hoje é só... Eu não conseguia. Até a próxima. Eu não conseguia. É difícil. Eu não conseguia. Aí, tanto que eu nunca fui pra terapia... Pra essa ali, eu tentei, né, fazer também a parte de psicoterapia, mas eu disse, eu não vou conseguir, não. Não vou dar conta. Porque, veja, também o tempo, ele é algo terapêutico, né? Eu preciso também... Eu poderia treinar isso em mim, dizer, não, Ariadne, né, você que tem que treinar mais. Mas eu não tava afim de treinar, não, porque eu gosto de ouvir. Isso. Então, eu não vou fazer terapia, foi isso. Então, eu não vou fazer psicoterapia, eu não vou ser já que psiquiatra não tá e psicoterapeuta, eu não vou ser. Porque eu também não tô afim de treinar isso, porque eu gosto de escutar. Então, assim, aí eu fui entendendo isso, né? Na verdade, você foi entrando nas caixas, que hoje você está se libertando delas. Não é interessante, a gente vai fluindo aí nossa vida, nossa carreira, de acordo com o que... E que coragem que a gente tem, porque é para poucos, tá? Não tô me gabando, não, mas assim, é um ato de coragem você se expor a isso. É um risco, porque você não sabe se vai dar certo, se não vai. Se vai dar certo, eu digo, mudar a carreira. Ampliar, talvez não mudar totalmente, mas ampliar a carreira, deixar de ser o tradicional. Você não sabe, é um risco que você corre. Então, é um ato de muita coragem. Mas a essência da vida, o propósito é para os corajosos, não é para os conformados. Olha aí. Então, a gente... Você quer viver a sua vida a ponto de chegar na beira do leito. Tem um livro que eu li, qual foi esse livro, meu Deus? Não lembro agora, mas tem um trecho dele que ele fala que era uma enfermeira que ela fez, não sei se você já viu esse estudo, ela trabalhava com pacientes terminais e aí ela começou a fazer um estudo sobre os pacientes que estavam ali na beira do leito de morte. E aí ela chegava para eles e perguntava o que é que eles sentiam falta na vida, o que é que eles se arrependeram, já que eles iam morrer
em breve, amanhã, dali a pouco. E mais de 90% falavam: o que eu mais me arrependo é de não ter sido o que eu queria ser. É de ter sido o que os outros queriam que eu fosse. De ter sido o que era esperado de mim. E hoje eu me arrependo. E a gente tá tendo essa coragem de ser o que a gente quer ser. Então, isso é para poucos. E lá na frente, quando a gente estiver na beira do leito, que eu espero que demore, Mari, a gente vai dizer... Que bom, né? Eu fiz o que era minha essência, o que estava em mim. Eu não fui guiada pelo que os outros queriam. Então, isso... Imagina você ser 10%, que 90%, segundo esse estudo da enfermeira, respondia isso. Você ser os outros 10%. Você não só foi na sua vida só um barco à deriva. Você guiou o seu barco. Isso é fácil? Não. Mas é o melhor ato que você pode fazer por você mesma e pelos outros. Porque quando você faz isso, não é só para você. Propósito, missão, é pelos outros. Tudo que envolve vocação, tudo que vem de Deus, Ele não quer que a gente faça pra gente. É para ser útil para alguém, para alguma causa, para alguma coisa. Então, se a gente está tendo essa coragem para ser útil por alguma causa, por alguém, por alguma coisa... Estamos no caminho certo. Estamos. Por isso que eu me mantenho aqui firme e forte. Estou tendo essa coragem de, inclusive, falar essas coisas aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que não é todo mundo também que tem essa coragem. Nem, assim, você também está tendo essa coragem de fazer esse podcast comigo, com outros colegas. Qual a repercussão disso? Porque acho que é o primeiro momento que eu estou falando mais abertamente disso, né? Trazendo você para falar sobre isso também, né? Que talvez seja também... Você já está mais, entre aspas, assumida, ali, digamos assim. Há uns 4 anos, tem uns 4 anos. Estou assumida, assim, já fui bem mais travada, mas hoje eu já estou mais, tipo, me libertando, me libertei. Isso, e eu estou nesse... Mas é um caminho, é um processo de coragem. Passo a passo, Mas que bom que a gente está tendo essa coragem. Isso. E que outros colegas que se identificam, sejam médicos, sejam profissionais de saúde, venham junto. Tenham essa coragem, porque vale a pena. Vamos fazer essa comunidade acontecer. Essa comunidade. E para quem está assistindo isso aqui, tenha coragem também, mesmo que você não seja médico, de ser o que você quer ser lá na frente. Né? De você não ser esse paciente dessa enfermeira que... eu fui o que era para eu ser do meu trabalho e não tinha mais o que fazer. Eu fui porque meu marido queria que eu fosse, meu pai queria que eu fosse, minha avó queria que eu fosse... Mas você vai passar a vida sendo o que os outros queriam para chegar lá na frente e ser esses 90%. Não. Hoje a gente tem, graças a Deus, formas e formas de mudar, de evoluir, de crescer. A gente tem acesso à internet, a vários cursos. Então, quer mudar, tem como. Tem como trazer ali fácil, muito mais fácil do que antes. Tenha coragem. Porque quando é uma missão, quando é um propósito, como é aquela frase? Deus dá o caminho. Né? Deus dá o caminho. Então, é isso. Que legal, Mari. Meu Deus, ela filosofou agora no início. É pra chorar, Filosofei. Viu? Bastidores, pode chorar. Mari, muito obrigada por você estar aqui. Foi um bate-papo. Tá vendo como uma coisa simples. Amei, Quando, é o primeiro podcast que eu faço, gente. Quando vem de dentro, sai assim, flui, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz por você ter vindo aqui, ter topado, né? Ela veio de João Pessoa, gente. Abafa. Aproveitei e visito minha família que mora aqui. Não, amiga, abafa, disse que veio só pra cá. Mas eu vim só pra cá, claro. Eu desmarquei minha agenda do dia, fiz tudo. Por isso. Eu quero finalizar te agradecendo. E deixando um recado para você, que é para ali que olha, né? Para você que está assistindo isso. O que é que você pode fazer de integrativo na sua vida? O que é que você pode acrescentar? Comece olhando sua rotina. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Preste atenção. Acordou, quer ser mais saudável, quer ser mais plena, quer estar mais disposta? Acordou, primeira coisa não vai ser olhar seu celular. Você vai... abrir a janela, expor o rostinho ao sol, porque aquilo vai ativar o cortisol, que a gente tem que ter o pico de cortisol matinal, para quê? Para você ter energia, para você ter disposição. Aproveita esse tempo ali, se conecta com a energia do sol, com a natureza, com Deus, faz um agradecimento, faz uma oração, você já começa o dia de outra forma. Depois que você tomar um banho, for tomar café, você olha seu celular, mas para de olhar o celular o tempo todo, quando acorda, né? E tomou esse sol, aí se organiza, toma o seu banho, depois você vai
priorizar ali na sua manhã um momento com um chá digestivo, um chá anti-inflamatório, pode ser gengibre, hortelã, erva doce. Prioriza um exercício, se você puder incluir na manhã, que é um dos melhores horários, mais fisiológicos. Ah, mas eu odeio academia. Faz uma caminhada, faz uma dança, faz alguma coisa, porque isso Faz um vai polichinelo. trazer... Tem aplicativos que tem vídeos no YouTube, faz os alguma abdominais, coisa, descobre alguma coisa ponte. que você gosta, faz um exercício ali pelo meio da manhã. No final da tarde, toma outro chá. À noite, higiene do sono. O que é isso? A Ariadne domina até mais que eu. Olha teu celular até, no máximo, 9 horas da noite. Deu 9 horas. Se você não se controla, meu Deus, é um vício. Tô me tremendo todinha. Guarda numa gaveta. Mas tem um aplicativo. O meu desliga 9 horas. Apaga tudo. Apaga tudo que eu digo. Mas a pessoa não pode burlar, não? Se a Amiga, pode, né? Pode, mas aí tem que ir lá no aplicativo, tem que apertar um negócio. Aí dá um trabalhinho, a pessoa acaba desistindo. Dá um trabalhinho, entendeu? Aí você fica se sentindo, eita, tô burlando. Entendeu? Desliga esse celular 9 horas da noite. Toma um chazinho calmante. Falo muito em chá, porque eu acredito muito na... Não que eles sejam um milagre, mas eles ajudam, sim, a ter mais essa qualidade de vida que a gente busca. Janta cedo, jantar ali no máximo 8 horas da noite. Estourando, né? Estourando, mas se possível até mais. 6, 7 horas aqui no Nordeste, a gente janta cedo porque o sol vai embora cedo e isso é ótimo para a nossa fisiologia. Evita carne vermelha à noite, prioriza a carne vermelha mais no almoço, porque a digestão dela é mais lenta, então isso vai atrapalhar seu sono, seu organismo vai ficar 50% digerindo, 50% trabalhando num sono de qualidade, então esse sono vai ficar capenga. Evita exercício físico muito intenso à noite. Então são coisas simples, divide seu prato, metade legumes, 1/4 carboidrato bom, 1/4 proteína boa. Só em fazer isso, você já está sendo... integrativo, você já está cuidando mais de você. E outra coisa, isso o jeito diferente de se cuidar, na verdade, é o jeito básico. É o arroz com feijão bem feito. E né? assim, mas isso aí eu já sei, eu já faço, né? Ou então, faz, porque é melhor do que não fazer nada. As pessoas até sabem, mas... É melhor do que não fazer nada, eu sempre fazer falo. disso um hábito, tá ali no seu dia a dia... Não. Uma coisa é saber, outra coisa é praticar. E aí se você não consegue sozinho, busque ajuda, que às vezes acontece, né? A pessoa ter essa dificuldade, busque ajuda, que vai dar certo. E quando você começa a ver os resultados, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Aí nunca mais quer largar. Vai fazer igual a gente. Ei, Mari, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Foi ótimo. Pela Amei. sua vinda aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes. Quem sabe, novos episódios. Né, as pessoas que gostarem que assistirem, que gostarem, comentem, publiquem, coloque sugestões de temas, né? Sim. E aí a gente vai estar sempre aberta. Ela vai vir, sim, de João Pessoa, sempre porque que vocês quiserem falar de cuidados integrativos, de vida plena, de produtividade, rotina saudável, estamos aqui. Fala teu Instagram aí, como é que fica? @doutora_Mariana_Lima. Pronto, sigam ela, que ela é top. Viu? Obrigada, Mari. Beijos. Beijo, foi gente. Ótimo. Até Tchau, mais. gente. Tchau, tchau.